Graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu estive aqui em outra oportunidade, também expondo a palavra do Senhor, através do nosso querido pastor Davi. E trago também aqui para toda a comunidade um grande abraço do pastor Helry, ali na Igreja Batista Urbis, bem como de toda a comunidade da igreja, certo? E é muito bom estar aqui com os irmãos para juntos aprendermos da Santa Palavra de Deus. Irmãos, gostaria de convidá-los a abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16, e vamos adentrar também no capítulo 5 até o versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Irmãos, o grande tema que vai percorrer todo esse texto e essa exposição diz respeito à segurança e à perseverança em Cristo em meio ao mundo de incertezas. A gente vive um mundo em constante mudança. Nós vemos um mundo onde há muita incerteza em todos os âmbitos da sociedade. E o cristão, ele persevera e está seguro somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai estar falando conosco a partir desse verso. Na verdade, não só nesse verso, mas em toda a carta, né? Mas especificamente a partir desse trecho. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Em seguida, vamos estar expondo e entendendo o que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus. Verso 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, nós somos cidadãos de dois mundos, de fato. Mas a grande verdade é que, embora tendo uma dupla cidadania, tanto deste mundo quanto do céu, nós pertencemos, de fato, somente a um lugar. E enquanto estivermos neste mundo, as adversidades, os perigos, vamos ser considerados como forasteiros e vamos lidar e lutar com muitas adversidades e as grandes incertezas do dia a dia e deste mundo. Na primeira pergunta, lá do catecismo puritano, na maioria dos catecismos reformados, tem a seguinte pergunta:
qual é o fim ou o objetivo principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Então, com isso em mente, nós devemos entender que o fim principal da nossa existência neste mundo é viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que agrade a Deus. Uma vida de preparação para o mundo vindouro. E o interessante é que a maioria das igrejas, dos púlpitos, eles perderam isso em vista. Que a nossa vida aqui é um ensaio para uma vida de glória no mundo por vir. E aí é que vem o grande problema do evangelicalismo que é disseminado hoje. Um pastor batista, ele disse o seguinte certa vez sobre a nossa peregrinação neste mundo. Ele disse: embora os filhos de Deus sempre tenham sido estrangeiros e peregrinos sobre a terra, embora no mundo eles não são do mundo, tanto por sua conduta como por suas palavras. Eles declaram plenamente que procuram outra pátria, o lar celestial. Por isso não caminham de acordo com o curso deste mundo, fazendo-se surdos para as suas seduções e para ter seus olhos fixos em objetos que o mundo não vê. Nós olhamos não para as coisas que se veem e são temporais, mas para as coisas que se não veem e são eternas. Hoje, um grande problema que tem desafiado a cristandade é o apego a este mundo. E com isso gera grandes problemas, gera frustrações, desânimos, incertezas. E nós vivemos em meio de crentes que não têm o mínimo de conhecimento bíblico para enfrentar e para lidar com essas incertezas. Por quê? Eles esperam de fato que o melhor de Deus venha para eles neste mundo. E o interessante é que o melhor de Deus não é o que as Escrituras vão dizer que é Cristo. O melhor de Deus, nós sempre falamos isso, é Cristo, já veio. Mas eles esperam o melhor de Deus neste mundo. E com isso se apegam de tal maneira aqui que os seus corações se voltam, seus olhos se voltam somente para aquilo que é material. Nós vamos ver Paulo aqui nesse texto dizendo: nós gememos, desejando ardentemente que o mortal seja revestido pela vida. Vamos ver o apóstolo Paulo desejando o lar celestial, o mundo vindouro, diferente de que temos visto por aí. Então vamos adentrar a partir do versículo 16. Vamos lembrar aqui nesse contexto, a partir do capítulo 1, Paulo ele vai começar a falar sobre os seus sofrimentos, sobre a sua jornada como missionário, como pregador do Evangelho. Eu quero que vocês voltem comigo no capítulo 1, no versículo 4 e 5, que diz o seguinte: o que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Olha só como ele fala que as suas aflições em Cristo, elas são abundantes. Não havia trégua em momento algum, assim como na nossa luta espiritual, e entenda espiritual aqui, como na nossa mente, né? Não há trégua, não há bandeirinha branca que você possa estender contra o seu pecado, contra o diabo, contra este mundo, não há em momento algum. Então as aflições de Paulo, elas eram abundantes. No versículo 15 do capítulo 4, ele vai dizer: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O que ele está tentando dizer é que ele cumpriu, em primeiro lugar, com fidelidade o seu ministério cristão. Ele se empenhou para proclamar o Evangelho, ele sofreu, padeceu, e isso não lhe derrotou de maneira alguma, pois isso trouxe benefício e salvação para todos os povos que foram evangelizados por ele.
Então, ele entendia que ele, como apóstolo, padecendo essas enfermidades, essas aflições, ele estava com isso alcançando e beneficiando muitos em Cristo. Começa, em primeiro lugar, assim, o entendimento cristão, em que nós amamos a Deus de todo o nosso coração e, isso, em segundo lugar, amamos nosso próximo. E amar o próximo vai muito além de apenas uma palavra, como muitos têm dito, né, uma assistência, mas está ligado a você se sacrificar pelo seu próximo, você pôr as necessidades do seu próximo, do seu irmão, em primeiro lugar do que as suas próprias necessidades. Então, ele admite nesse verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia em dia. De fato, Paulo ele vai admitir aqui que ele é um vencedor de sua causa. E ele vai despertar uma confiança sublime nos seus leitores, de que não há razão para perdermos a esperança de maneira nenhuma, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da calamidade, mesmo diante dos terríveis sofrimentos que são propostos para nós dia a dia. Se por um lado somos entregues à morte o tempo inteiro, ao mesmo tempo há uma forte convicção de que o Senhor nos ressuscitará. Isso culmina também no bem dos outros. Esse era o entendimento de Paulo desde o versículo 15. E ele vai usar uma expressão muito interessante, meus irmãos, que vocês podem se atentar nesse verso 16, quando ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Sabe o que é o homem exterior? Muitos vão colocar aqui como uma batalha do homem regenerado contra o homem ainda pecaminoso, dos resquícios da velha natureza. Mas o que é esse homem exterior que Paulo está falando aqui? Ele quer dizer o segmento da nossa vida. O segmento da nossa vida presente, que vai consistir aqui de tudo aquilo que a gente possui de virtude na carne, na juventude, saúde, honras, dinheiro, status. Então, mesmo que esse homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo quando perdemos todas essas coisas, esse homem de fora, mesmo que tudo isso venha perecer, mesmo que tudo vá embora, e é isso o entendimento dele. A gente viu aqui no capítulo 1 que ele começa já falando que as aflições em Cristo, elas eram abundantes. Não havia trégua em momento algum. Mas isso não é de maneira nenhuma a nossa ruína. Isso não é de maneira nenhuma a nossa ruína. Pois, ainda nesse versículo 16, ele diz que com essa corrupção, com essa corrosão, do velho homem, vem a renovação do homem interior. O que é essa renovação do homem interior? É um caráter aprovado, moldado conforme o Senhor Jesus. Mas o evangelicalismo que é disseminado, em grande parte, desse cristianismo presente, ele vai enfatizar tanto as bênçãos deste mundo, tanto as conquistas deste mundo. E o pior, meus irmãos, é que esse cristianismo ele vai se utilizar da própria Escritura para enfatizar as bênçãos terrenas, a prosperidade terrena, o melhor de Deus neste mundo. Ele vai se utilizar da própria Escritura para enfatizar isso. De fato, é preciso que a nossa vida presente venha perecer, para que o homem interior se mantenha. Pois quanto mais a vida terrena declina, mais a vida celestial avança. Pelo menos é o que ocorre com os crentes. Pelo menos é o que ocorre com os crentes. Quem já experimentou sofrimentos profundos e terríveis, sabe que em momentos assim, não há pessoas ao nosso lado em quem confiarmos. Às vezes faltam recursos. E o cristão ele é levado ao extremo da dependência em Deus. Ele é levado ao extremo na oração. E Paulo, de fato, presenciou, passou por muitos desses sofrimentos. E ele está falando, mesmo que esse homem exterior
morra, mesmo que tudo isso, mesmo que a minha carne venha padecer, o homem interior, ele é renovado dia após dia. Então, se o homem exterior perece, não há remédio. Isto é o fim, ele foi feito para perecer. É nossa felicidade se a decadência do homem exterior contribui para a renovação do homem interior. Se as aflições são um ganho para nós interiormente. Se quando o corpo estiver doente, fraco e perecendo, a alma estiver vigorosamente próspera. Vigorosamente próspera. O melhor dos homens ainda tem necessidade de maior renovação do homem interior todos os dias. Então, Paulo ele tinha essa certeza que embora esse homem exterior, esse homem de fora, padecesse, esse corpo viesse a sofresse terríveis sofrimentos, isso contribuía em grande medida, porque ele fala no texto, dia em dia, isso contribuía em grande medida para o seu crescimento espiritual, para a sua mente que vai ser conformada à imagem de Cristo. Ele vai seguir ainda, meus irmãos, com o mesmo argumento, os versos 17 e 18. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea, olha só como Paulo começa, leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele está destacando a realidade do sofrimento e a tribulação para o cristão. Você vê hoje em dia que esse sofrimento presente, essa cruz, né, por assim dizer, é negada em grande parte das pregações. Eles vão falar de um cristianismo que é triunfalista, no sentido de que você não vai padecer necessidade, no sentido de que você jamais vai sofrer em alguma medida, que o cristão ele vai sempre gozar de um êxito neste mundo, nos seus negócios, na sua saúde, em tudo falando. Então, esse sofrimento ele é omitido. E a gente tem um cristianismo que é, infelizmente, enfraquecido e diluído em um terrível materialismo. Mas Paulo fala, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o interessante aqui, meus irmãos, é que Paulo não nega em primeiro lugar a realidade desse sofrimento. No entanto, esse sofrimento não deve causar em nós desespero, tristeza ou desânimo. Por quê? Porque Paulo ele vai comparar esse sofrimento com a glória do porvir. Ele é leve, na linguagem de Paulo. Esse sofrimento ele é leve, quando comparado à glória que é mais excelente, mais valiosa do que tudo. Ele coloca esse sofrimento e aflição em um lado da balança e a glória do porvir no outro. E então chega à conclusão fantástica de que a excelência da glória no céu é muito superior. É muito superior. Por que esse entendimento é tão poderoso de Paulo? Porque os seus olhos estão fixos em Cristo. Porque os seus olhos não estão fixos nas coisas que ele vai ter neste mundo. Quando de fato entendemos o significado da nossa peregrinação e como forasteiros em um mundo, nós não colocamos aqui as nossas esperanças em primeiro lugar. As aflições vão produzir em nós um caráter preparado e um caráter aprovado para a vida futura. Meus irmãos, essa escola da aflição está na agenda de Deus para todo cristão. Para todo cristão. E o melhor remédio, segundo Paulo aqui, é contrastar a glória e a bem-aventurança eterna com as aflições. Então, na medida que ele padecia esse sofrimento, na medida que ele padecia necessidade, nudez, perigo, espada, como ele mesmo cita, ele coloca de um lado,
na balança e vai medir com a glória do porvir. Ao mesmo tempo, ele volta seus olhos para a bem-aventurança eterna. E em Colossenses, Paulo ele diz o seguinte: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a esperança reservada aqui é o mundo por vir. E era declarada a partir da pregação do Evangelho. E ela começa a partir de quando o homem ele é regenerado, quando o homem ele é chamado eficazmente por Deus, quando Deus de fato muda a natureza, quando Deus arranca o coração de pedra e põe um coração de carne. Ali então começa o processo de Deus salvar o homem. E isso já gera no indivíduo e deve gerar em toda a comunidade esperança. Esperança. Então, quando Paulo faz esse contraste, o que antes era um peso se torna leve. Paulo ele vai falar de uma maneira parecida em Romanos capítulo 8. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, ela geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Olha só que linguagem muito parecida com o que ele havia falado no versículo 17. Essa leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com a glória que virá. Esse segundo Paulo, o motivo pelo qual os cristãos podem ter esperança em um mundo de incertezas, ao olhar para Cristo, ao colocar as aflições ao lado de uma balança e medir com a glória do porvir em outra. Vamos voltar ao texto, Coríntios. Versículo 18. Paulo ele continua: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, consideramos como deve ser a nossa visão e a nossa percepção das coisas. Ao olharmos para esse mundo, nós nos frustramos se nossos olhos estiverem de fato voltados para o que as pessoas vão fazer para nos agradar, ou esperar uma perfeição por parte de outros, ou mesmo colocar nossa esperança na coisa tão vazia como o dinheiro, a riqueza, que facilmente nos engana e nos conduz ao erro. Mas, quando nós olhamos e voltamos nossos olhos para o reino glorioso do Senhor Jesus Cristo e enchemos nossos corações com a esperança da promessa do Evangelho, nós então podemos vencer, de fato, todos os desafios desse mundo. Quando olhamos para esse mundo e nos atentamos apenas para o que os olhos podem ver, nós vamos nos frustrar constantemente com suas incertezas e aflições. E o pior, corremos um sério risco que os nossos corações sejam atraídos por esse mundo e pelas coisas que eles vão nos propor.
Vamos notar a expressão de Paulo aqui, nesse versículo 18. A expressão, olhamos para as coisas que não se veem. Os olhos da fé veem mais do que todos os sentidos naturais do homem. E esta é a razão que Paulo vai chamar lá em Hebreus, Paulo, o autor de Hebreus, né? Vai dizer lá no versículo 1 do capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque os seus olhos não podem estar voltados para o mundo, para este mundo, ou esperarmos o de Deus apenas contemplando as coisas com os nossos olhos materiais. Mas Paulo fala aqui de uma visão que é pela fé, de uma visão que está firmada nas promessas do Evangelho. O mundo fala de fé e de esperança, mas eles não têm um significado certo. O mundo tenta falar, me fale o que é fé. As pessoas dizem, é acreditar, você tem que acreditar que vai acontecer, você deposita energias. Mas nada disso é o significado bíblico, é o significado das Escrituras. Em primeiro lugar, a fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela é um dom de Deus. É por isso que só os crentes, no linguajar de Paulo aqui, vão poder contemplar essas promessas gloriosas. É por isso que somente os crentes vão poder suportar essas aflições, não olhando para elas e se desesperando, mas olhando para Cristo. Vamos pegar o exemplo do próprio Jó. Quando aquela calamidade terrível aconteceu, todos os desafios, perdeu todos os seus bens, seus filhos, uma praga terrível lhe atingiu, seus amigos eram como zombadores, e com vãs filosofias diabólicas estavam dia a dia ali, tentando fazer com que Jó caísse em alguma cilada. Se você ler o livro de Jó e observar as conversas dos amigos de Jó, você pode perceber o diabo por trás dos amigos de Jó. Então, ali são as aflições que ele padeceu. No entanto, ele diz em vários versos, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. A sua esperança, mesmo que o seu corpo padecesse, ele esperava que Deus o libertaria, que seria o mesmo Deus que ele tiraria daquela terrível situação, e não outra coisa, e não o mundo, seus bens, seu dinheiro, sua família, porque todos o abandonaram. Além disso, meus irmãos, nós somos advertidos por João. Eu quero abrir na primeira carta de João, capítulo 2. Somos advertidos por João a não amar esse sistema pecaminoso caído chamado mundo. Olha só o que diz 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, versos 15, 16 e 17, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto de João, é um texto fantástico para falar sobre esse assunto. Porque João vai colocar mundo aqui como o sistema pecaminoso do mundo caído. Tudo aquilo que vai atrair nossos olhos, chamar nossa atenção para o que é carnal e satisfação pessoais. Paulo ele vai chamar a atenção, João vai chamar a atenção para a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo aquilo que atrai os nossos olhos, a ganância, tudo aquilo que satisfaz a nossa carne e tudo aquilo que alimenta o nosso ego a um nível absurdo. Nós temos um lema que é somente a Deus a glória. Mas hoje, o indivíduo ele quer ter glória e ele às vezes pensa até em dividir com Deus. Ele quer ter glória, ele quer ter honra, ele quer de fato ser bem reconhecido.
E se sobrar alguma coisa, ele divide então com Deus, ele então dá um agradecimento. Mas esse pensamento ele é diabólico e o Senhor abomina. E João diz aqui, não ameis esse sistema pecaminoso e o que nele há. Voltando ao texto de Coríntios. A partir do versículo 1 do capítulo 5. Paulo vai agora ainda desenvolver o seu pensamento, desenvolver tudo aquilo que ele estava falando anteriormente. Ele diz o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele vai voltar aqui ao seu argumento e ele vai ampliar o que ele falou a partir do versículo 16, de que essa casa terrestre, ou tabernáculo, que mais uma vez devemos enfatizar isso, se refere ao nosso corpo, se refere ao segmento das nossas vidas, tudo aquilo que é frágil, tudo aquilo que com o tempo vai cair, tudo aquilo que com o tempo vai perecer. Mas em seguida, Paulo ele vai apontar a suprema bem-aventurança, assim como ele apontou no versículo 16, que é, como nós damos o significado anteriormente, a bem-aventurança do céu, onde os crentes terão, em primeiro lugar, um corpo incorruptível. Paulo fala aqui de um edifício. Olha só, temos de Deus um edifício preparado por Deus. Esse edifício não é passageiro, como esse mundo, mas ele é duradouro. E esse edifício, ele é o estado de glória eterna. É um grande consolo, meus irmãos, esse texto aqui, para nós enfrentarmos a morte. A morte é a coisa que mais assola o mundo. É a coisa mais terrível que pode acontecer com o ser humano, com nossos parentes, com nossos amigos, com nossos irmãos. A morte para o mundo é de fato o fim, é a cessação da vida como nós entendemos. No entanto, para o cristão não é isso. Para o cristão, a morte é a entrada para este edifício preparado por Deus. Para o cristão, a morte é apenas a corrupção deste tabernáculo. Enquanto que para o ímpio é o fim, para o cristão é o início de um edifício preparado por Deus. É por isso, meus irmãos, nós enfatizamos que esse conhecimento e esperança é dado somente àqueles filhos de Deus pela fé, que o mundo não pode compreender. Paulo diz que em Coríntios 15:54, ele diz o seguinte: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, nós entendemos que este edifício preparado por Deus significa duas coisas. Em primeiro lugar, o corpo que será revestido de incorruptibilidade, o mortal que será revestido de imortalidade com um corpo glorioso. E em segundo lugar, a bem-aventurança do céu. É o que diz em Pedro 3:13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Em contraste com o mundo cheio de injustiça, em contraste com o mundo que é tudo a mesma coisa. Não é? É o que Eclesiastes vai dizer, tudo se repete. É cansativo, exaustivo. Mas no novos céus, nova terra, habita justiça. É o que Paulo está tentando dizer aos crentes nesse capítulo 5. Mesmo que caia esse corpo, e quando ele cair, nós temos um grande edifício preparado por Deus. Daí os cristãos não devem temer a morte. Eles não devem temer a morte de maneira nenhuma. Versículo 2, ele diz: e por isso também,
gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Olha só que linguagem interessante, meus irmãos. Mas desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aqui ele deseja o máximo, o estado de bem-aventurança. Essa palavra gememos, ela tem o sentido de um suspiro profundo, de um anseio profundo. É como se Paulo dissesse assim: quem dera possuíssemos isso de uma vez. Se fôssemos todos transformados agora e por fim adentrássemos a esse estado de bem-aventurança. É como se ele dissesse assim com essas palavras e com um suspiro profundo. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos que não desejam isso. E eu digo até mesmo nas igrejas evangélicas. Crentes que estão tão bem neste mundo, que estão tão confortáveis, que para eles está tudo tão bom e tão maravilhoso, que eles não desejam o céu. Eles não desejam a verdadeira pátria. Estão tão cheios deste mundo e tão voltados para essas coisas. Ele passa a semana inteira apenas voltado para seu trabalho, para realizar os seus grandes sonhos. E chega o domingo, ao invés de santificar este dia para o Senhor, ele gasta com muito mais lazer. E mais uma vez satisfazendo tudo aquilo que ele sempre quis. E à noite, ele vai para a igreja à noite, sentado no banco, e não entende a mensagem. Sim. Aí eu pergunto, esse evangelicalismo que tem sido ensinado, ele é bíblico? Infelizmente não é. E muitos estão tão satisfeitos com esse mundo, eles não desejam a verdadeira pátria. Um puritano disse certa vez, Matthew Henry, ele diz: o corpo da carne é um fardo pesado. As calamidades da vida são um fardo pesado. Nós que estamos neste tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados. Desejamos estar vestidos com a nossa existência celestial. Sabe o que está aqui dentro desses gememos? Não é só as aflições, não é só o desespero pelas aflições, mas o desespero pelo seu pecado. É a coisa que mais deve abater todo cristão. É ele olhar para dentro de si e ver um cadáver. Ele carregando um cadáver. Paulo não vai dizer isso lá em Romanos 8? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele fala um corpo de morte, é um corpo que é fétido. É um corpo que cheira mal. Ele, vez por outra, vai sentir os odores. E ele entende que Deus é plenamente santo, que Deus detesta a imundície, a podridão. Então ele entra em colapso, ele entra em desespero por isso. Então ele vai gemer. E ele deseja, então, na linguagem de Paulo aqui nesse capítulo, ele deseja ser revestido da habitação celestial. Quem dera tivéssemos mais desejos, mais desejo pela nossa habitação celestial, em sermos revestidos de uma vez por um corpo que é incorruptível, por um corpo que não é pecaminoso. Mas muitos não têm desejado isso, e nós mesmos estamos tão voltados para nossas tarefas que nos esquecemos constantemente disso. Versículo 3 e 4, diz assim: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Esse verso está conectado com o versículo 2. Paulo diz, não fomos achados nus. Qual tipo de nudez aqui que Paulo está falando? A nudez aqui, meus irmãos, é não estar vestido de Cristo. É não ser vestido por Cristo. E nós entendemos que os crentes, eles estão vestidos por Cristo.
Pelo quê? Qual o tipo de vestimenta? Em que consiste essa vestimenta? Em primeiro lugar, é a sua obra, a sua justiça e também a sua mortalidade será vestida por uma imortalidade. Então os crentes, em primeiro lugar, estão vestidos da obra de Cristo, com isso a sua santificação. E em segundo lugar, eles também serão revestidos de imortalidade. Por isso que Paulo fala, não fomos achados nus. Os crentes que se vestem de Cristo e se adornam com sua justiça, recebem o glorioso manto da imortalidade. Isso vem em seguida. Portanto, o apóstolo Paulo está descrevendo como Deus nos veste de uma maneira dupla, que consiste em primeiro lugar a justiça e a santificação, e após a morte, a imortalidade, e com isso a glória do porvir. Em versículo 4 ele continua, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então a gente pode observar nesse verso 4, que os crentes eles gemem por estar em uma terra exilados. Eles estão em uma terra exilados. O seu tabernáculo, ao seu corpo, carregados de pecados, de defeitos, enfermidades. Então eles querem ser despidos. Em outras palavras, eles querem que isso acabe logo, que essa veste corrupta passe, para que esse corpo mortal seja então absorvido pela vida em Cristo. Mas nós também devemos entender o seguinte, muitos ímpios, eles também vão padecer isso que Paulo chama aqui, esse gemer. Mas devemos entender que os ímpios, eles gemem porque não vivem satisfeitos com a sua condição. E aqui existe uma grande diferença. Nós vamos ver pessoas que não são crentes passando por momentos terríveis e eles vão contar histórias emocionantes. Eles vão, de certa maneira, gemer, pois vivem insatisfeitos com sua vida presente, com a sua condição presente. No entanto, o gemido dos crentes, segundo a linguagem de Paulo, eles vão gemer por estarem presos, em primeiro lugar, a este mundo, onde a verdadeira felicidade não pode ser obtida, e também pela sua pecaminosidade. Pela sua pecaminosidade, porque ele sabe que é ofensivo a Deus. E por esse motivo, Paulo aqui, ele deseja estar em outro lugar. Ele deseja essa gloriosa bem-aventurança que virá, onde a realidade de um corpo incorruptível acontecerá. E ao mesmo tempo, meus irmãos, é como se Paulo, ele desejasse aqui a morte. É como se ele desejasse a morte e isso não fosse para ele um grande problema, como para o mundo é. Por isso que eu disse que esse é o maior consolo para nós enfrentarmos a morte. Saber que ela não é a cessação da vida, como o mundo diz. Ele deseja que a mortalidade fosse absorvida pela vida. Ele vai dizer algo muito parecido no capítulo 15. Capítulo 15 de Coríntios, versículo 50, ele diz: e agora eu digo isto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então ele entendia que esse corpo mortal deveria ser absorvido pela vida e desejava isso ao máximo possível. No verso 5, ele atribui essa obra 100% a Deus. Olha só o que ele diz. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
Então, meus irmãos, nós entendemos que enquanto nós estamos neste mundo, estamos sendo preparados por Deus para a vida futura. E isso iniciou na nossa conversão. Porque a conversão é a ação poderosa de Deus em nos tirar das trevas, em regenerar o nosso coração. E essa obra, a santificação, ela é progressiva. Ela é progressiva, ela vai continuar dia a dia. Como mesmo Paulo diz, portanto, a verdadeira obra de Deus em nós deve nos levar a desejar o céu e ser parecido com Cristo. E deve gerar em nós também um grande desejo de ter um novo corpo incorruptível, que só é possível com o retorno de Cristo. Observe como isso tudo está conectado com o pensamento cristão. Observe que isso é pensar no reino vindouro. E quando somos assolados por várias tribulações, isso deve gerar em nós uma grande esperança. Porque se colocarmos a esperança apenas neste mundo, como o próprio Paulo vai dizer, somos mais infelizes de todos os homens. E ainda nesse versículo 5, temos uma garantia. É dito que o qual nos deu também o penhor do Espírito. Esse penhor aqui, essa palavra, ela significa uma garantia. Uma garantia que é dada para que sirva de pagamento. É como se fosse um pagamento inicial. O penhor do Espírito Santo deu essa segurança, pois o penhor ela é como se fosse a parte de um grande pagamento, ou até mesmo um pagamento completo. Ele nos concede seu Espírito Santo como um penhor, para que por meio do seu testemunho, a veracidade dessa promessa gloriosa seja confirmada. Em Efésios, no capítulo 1, eu quero que vocês abram comigo, Efésios capítulo 1, versos 14 e 15. Olha só o que diz. A partir do versículo 13. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é aqui um selo para o cristão. E no versículo 14, ele usa a mesma linguagem de Coríntios, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é: a igreja está selada como uma propriedade que pertence somente ao Senhor, e nada no mundo pode mudar isso. Absolutamente nada no mundo pode mudar isso. Nós sempre falamos sobre a perseverança dos santos. Por que os santos perseveram? É por causa deles? Absolutamente não. É por causa de Deus. É porque da mão do Pai ninguém pode tirá-los. É porque aquele que começou a boa obra completará. É porque Ele garante isso. Porque se fôssemos deixados à nossa própria força, à nossa própria sorte, nós nos perderíamos facilmente, desesperados com as incertezas deste mundo. Voltando ao texto de Coríntios, versículo 6. Diz assim: por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Olha só, ele diz que estava sempre de bom ânimo. Não deve ser entendido aqui ânimo com o que a gente entende hoje com a alegria do indivíduo que está sempre com um sorriso no rosto. Mas esse ânimo era em primeiro lugar causado pelo Espírito de Deus. O que consiste isso? Essa é a verdadeira sensação que temos quando desfrutamos da confiança
profunda no penhor de Deus, que é seu Espírito. Então somos encorajados a continuar e a batalhar pelas causas do Evangelho. Este é o bom ânimo que Paulo está falando. O Santo Espírito de Deus que produz em nós, em primeiro lugar, tranquilidade diante das calamidades e não permite que os nossos corações venham a se desesperar em ansiedade ou loucura. Observe como esse mundo ele é louco e pessoas constantemente se desesperam. Mas o cristão, mesmo enfrentando essa calamidade, ele aguarda tranquilamente a promessa do Senhor. E ele segue perseverante nas causas do Evangelho. Este é o bom ânimo que Paulo está falando. É o ânimo que é produzido em esperança pelo Espírito Santo que nos encoraja. E ele diz ainda, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Isso pode, de certa maneira, se você ler separado do contexto, parecer uma contradição, né? Porque ele acabou de dizer que o próprio Espírito Santo foi dado como penhor, mas ao mesmo tempo nós vivemos ausentes do Senhor. Como assim? Mas estar ausente aqui, meus irmãos, é em outro sentido. É o que nós chamamos do já e ainda não. Os cristãos já receberam a salvação em Cristo, foram transformados os seus corações, mas não receberam um corpo glorificado, incorruptível. Então já, mas ainda não. E esse estar ausente aqui significa a nossa jornada de peregrino neste mundo. Não estamos, de fato, com o Senhor em seu reino, mas exilados em uma terra estranha e em um corpo corrupto. Então, estar ausente do Senhor significa que ainda isso não ocorreu, nem a glória do porvir, nem o corpo ser revestido dessa incorruptibilidade. Mas ele prosseguia em bom ânimo e perseverança nas causas do Evangelho. É isso que o cristão vive. Em uma esperança ardente, desejando ser revestido de um corpo incorruptível, mas perseverante diante dos grandes desafios. E ele conclui isso de maneira fantástica, meus irmãos, no versículo 7, quando ele diz, porque andamos por fé e não por vista. Para completar sua afirmação de que estamos ausentes do Senhor, ou seja, não contemplamos neste mundo. É isso que ele quer dizer. Não com nossos olhos físicos, mas pela fé. Uma fé que foi produzida pelo Espírito Santo e que é alimentada por Ele. Por olhos que percebem aquilo que os nossos olhos físicos são incapazes de perceber. São os olhos da fé. Então, meus irmãos, em certa medida, a fé ela vai se opor diretamente à vista, àquilo que é perceptível pelos sentidos. Não é à toa que nós enfatizamos que os nossos sentidos eles são enganosos. E nós não confiamos em nossos sentidos, porque nós sabemos que Deus se revelou através de sua palavra e nos deu a palavra escrita que é racional, que consiste de coisas que nós entendemos e nos apegamos, e são testificadas em nossos corações, mas elas vão se opor, de fato, àquilo que é percebido pelos nossos olhos. Por quê? Porque ela percebe coisas que estão ocultas aos sentidos humanos, isto é, a fé, os olhos da fé, e vai penetrar em coisas ainda futuras, que ainda não aconteceram. É por isso que ele diz, andamos por fé e não por vista. No versículo 8, último bloco desse sermão, ele vai dizer, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, ele começa a concluir a sua argumentação, dizendo que o cristão ele não deve temer a morte, nem se desesperar com ela,
Se a morte é tida do mundo como um dos maiores males, no entanto, para o cristão, ela é o início de um gozo eterno. E o que a morte faz, meus irmãos, é apenas nos entregar ao Senhor. Quando temos isso em nossos corações, nós não entramos em desespero com ela. Ou quando passamos com pessoas, porque a morte nos entrega ao Senhor. Ele diz isso de maneira muito fantástica em Filipenses capítulo 1. Ele diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que desejo escolher, mas de ambos lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, ele, embora desejasse a morte, ele não queria que isso fosse antecipado. E esse é o dilema que o cristão vive. Ele sabe que a morte vai entregá-lo ao Senhor. Ele, de certa maneira, ele anseia por um corpo que é incorruptível, porque ele está cansado desse corpo pecaminoso, mas ele não deseja que isso seja, de certa maneira, antecipada, antes do dia que o Senhor determinou. E o que ele faz então? Enquanto ele vive neste mundo, ele vive uma vida para a glória de Deus. Enquanto ele aguarda o seu dia, ele vive uma vida que agrada a Deus. É o que ele vai falar a partir do versículo 9. Olha só o que Paulo fala: pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Por isso há uma ligação profunda entre nosso viver para Cristo neste mundo aqui. Ele desejava aqui ser agradável a Deus. E ele esperava que toda a comunidade dos crentes também desejasse isso. Mas o que é ser agradável a Deus? Ou viver de maneira agradável a Deus nesse mundo? Ser agradável a Deus é amá-lo, de fato, como ele ordena em sua palavra. E isso significa a renúncia de nós mesmos e a glória deste mundo. É quando nós olhamos para Cristo e não para as coisas que estão ao nosso redor, que querem a todo momento tomar o lugar de Cristo. Trabalhamos para que, vivendo e morrendo, seja presente no corpo ou ausente dele, possamos ser aceitos por ele, o Senhor, a fim de que possamos agradar àquele que nos escolheu, e assim o nosso grande Senhor possa dizer: fizeste bem. Observe que interessante. Aquele que nos escolheu, nós desejamos então o quê? Ser agradável a ele. E agradável a ele é amá-lo como ele diz em sua palavra. Se ele se revelou, pessoas falam de buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que ele revelou em sua palavra. É o que ele ordena em sua palavra. Então a melhor maneira de sermos agradáveis a Deus é vivendo e praticando a sua palavra. No último verso 10, Paulo lhe diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Meus irmãos, eu faço uma grande pergunta para nós. Esse último verso aqui, ele está ensinando salvação pelas obras? Absolutamente não. Absolutamente não. Aqui nós vemos que, em primeiro lugar, todos os homens, eles estão sob um grande juiz, o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. E também nós sabemos que fomos salvos pela graça soberana de Deus, sem mérito algum ou contribuição da nossa parte. E, de fato, o que esse verso ensina está de acordo com isso, com essa salvação bíblica, que pertence somente a Deus salvar o homem. Como diz em Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Mas esse verso 10, ele aponta que receberemos recompensas pelo que fizemos durante as nossas vidas.
E de fato, para os ímpios, isso é um terror eterno, mas para o crente, ele é gozo e alegria eterna. E nós sabemos que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que até as nossas obras foram estabelecidas por Deus. Aquele que estabeleceu de antemão. Aquele que faz com que viemos produzir. É aquele que vai operar em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Outra coisa que está implícito nesse verso aqui é uma advertência para todos, pois não podemos ser ambiciosos nem praticar obras más. E todos aqueles que o Senhor ama, o Senhor disciplina, assim como todo pai disciplina e chama a atenção do filho a quem quer bem. Mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que sempre é o Espírito Santo que vai produzir em nós esse desejo. Meus irmãos, para encerrar, eu deixo uma grande lição para todos nós, para toda a comunidade, que é a seguinte, que devemos levar isso para a nossa prática cristã, que os nossos olhos e que as aspirações do nosso coração devem estar voltados para o céu. O cristão, ele é um forasteiro em uma terra estranha que tem um desejo ardente de ir para a sua pátria. Quem aqui já leu o livro O Peregrino vai ver a jornada do peregrino. E quantas distrações, quantos pecados vai estar no meio do seu caminho. E muitas delas ele vai até tropeçar, mas ao mesmo tempo Deus vai restabelecer ele no caminho e ele vai seguir essa jornada de peregrinação para a cidade do grande rei. Essa é a jornada do cristão, vivendo no mundo, mas não pertencendo a este mundo. E assim nós vamos vencer as incertezas e tudo aquilo que é passageiro neste mundo, confiando e voltando nossos olhos para a glória do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor venha aplicar essa palavra aos nossos corações em Cristo Jesus. Amém.